por que eu tenho que falar e explicar e para quê? E por quê? Qual o propósito disso tudo? É para fortalecer a tua fé, para que você creia que existe um Deus verdadeiro, um Deus vivo, um Deus fiel, um Deus que ama de verdade. Então, eu vou te falar por que eu estou fazendo estou dando os meus testemunhos das minhas experiências com Deus. Por quê? Porque uma vez eu estava lendo a minha Bíblia em casa, assim, na sala, no chão, e ouvindo uma rádio. E de repente me chamou a atenção que o pastor que estava pregando na rádio, ele falou do mesmo livro que eu estava lendo. E quando ele falou do mesmo livro que eu estava lendo, eu parei um pouquinho e comecei a prestar atenção. E ele falou do mesmo capítulo que eu estava lendo. Quando ele falou do mesmo capítulo, eu coloquei o dedo em cima do versículo que eu estava lendo. Parei ali e coloquei o dedo em cima do versículo que eu estava lendo. E aí ele foi falar justamente o mesmo versículo que eu estava lendo. Isso não é coincidência, isso é Deus falando. Aí Deus quer falar alguma coisa. Aí eu comecei a prestar atenção no que aquele pastor, através da rádio, estava falando. E ele falou algumas coisas, contou algumas histórias, e ele resumiu dessa forma. Ele falou assim, exatamente assim: e o resultado disso tudo, o resumo disso tudo é dar o testemunho. E aí, a partir desse dia, eu decidi dar o testemunho da minha experiência com Deus, do que Deus fez comigo, do que Ele fez com a minha família, entendeu? As minhas experiências, as minhas próprias experiências. E hoje eu vou contar uma pequena experiência agora nesse vídeo que eu tive, mas muito abençoada, né? Eu vou falar um pouquinho do que a Bíblia diz. Pedro, lá em Atos, no capítulo 2, Pedro, ele estava contando as experiências que ele teve com Jesus. Na Bíblia fala assim, testificava das coisas que ele aprendeu. Quando Pedro, ele testificava, ele falava das coisas, das experiências que ele teve com Jesus, o Espírito Santo confirmou aquela palavra, porque era uma palavra de verdade. Então o Espírito Santo ia lá e colocava verdade nas palavras. E a palavra de Pedro convencia os corações. Por quê? Porque era verdade. E com isso, só naquela parte ali, teve quase 5.000 almas que se rendeu a Jesus, que se entregou a Jesus, que se converteu, que se desviou dos maus caminhos. Então, esse é o propósito, de falar das experiências que eu tive com Deus, como Pedro falou as experiências que ele teve com Jesus, e as experiências dele trouxe mais pessoas para perto de Deus, trouxe mais salvação. Então é esse o propósito, é esse a minha vontade, o meu plano para quem estiver assistindo. Eu estava uma vez, agora eu vou contar o testemunho, eu estava uma vez numa situação financeira muito difícil, mas muito difícil, péssima mesmo. E eu tinha R$5 na época, só R$5. E aquele dinheiro, aquele valor, daria para comprar uma carne num outro bairro, que eram aproximadamente 6 quilômetros da onde eu morava. E eu peguei uma bicicleta e fui, só tinha aquele dinheiro, e fui lá nesse bairro comprar uma carne. Quando eu cheguei lá, que eu fui tirar o dinheiro, cadê o dinheiro? Eu tinha perdido o dinheiro. Aí eu fiquei muito brabo, exaltado na verdade, e comecei a murmurar, a xingar e falar um monte de coisa para mim mesmo. Eu só faltei amaldiçoar o dia que eu nasci por causa de R$5. E a hora que eu comecei a xingar e falar mal, eu tive uma experiência com Deus. Na verdade, foi a primeira experiência que eu tive que Deus falou dentro de mim. Essa foi a primeira que eu tive que Deus falou dentro de mim. O Espírito Santo falou assim: a pessoa que achou o teu dinheiro, ela precisava mais do que você. Quando o Espírito Santo falou isso para mim, caiu meu chão. Eu me arrependi no mesmo momento, me arrependi de ter murmurado, de ter reclamado, e comecei a pedir perdão para Deus. Comecei a pedir perdão: Deus, me perdoa, por favor. Aleluia. Aleluia. Aí
o que aconteceu? Na verdade, o que Deus queria? Deus não queria meu dinheiro. Ele queria que eu orasse por essa pessoa que achou meu dinheiro. E quando eu comecei a pedir perdão para Deus, me veio uma vontade de orar pela pessoa que achou meu dinheiro. Aleluia! Aleluia! E eu comecei a orar por ela, orar fervorosamente, pedindo tudo de bom para aquela pessoa, sabe? Tudo de bom. Eu comecei a orar e Deus ouviu a minha oração. Porque o que Deus queria de mim? Deus queria a minha oração. Deus queria a minha oração, Ele não queria meu dinheiro, Ele queria a minha oração. E depois que eu concluí a oração, orando por essa pessoa, me veio uma alegria tão grande, que eu voltei para casa tão feliz, que não tem explicação. Que 1.000 quilos de carne, 5.000 quilos de carne, não me dava a alegria que eu tinha, não me dava aquela alegria. E era uma alegria tão gostosa, assim, eu fui para casa tão feliz, sem a carne, mas cheio do Espírito Santo. É uma experiência para te dizer que mesmo que você esteja passando por luta, sempre você tem alguma coisa para dar, você tem alguma coisa para oferecer, e sempre tem alguém precisando mais do que você. Sempre, sempre, sempre. Não olhe para a sua situação, olhe para Deus, olhe ao teu redor, o que você pode fazer estando numa situação difícil. Porque a nossa natureza carnal, pecaminosa, ela faz assim: se nós tivermos o pão e não tiver a margarina, a gente reclama. Em vez da gente dizer assim, graças a Deus eu tenho um pão, graças a Deus eu tenho um café. Não, a nossa natureza é reclamar por não ter o pão, por não ter a manteiga. Então, que através desse vídeo você reflita em nome do Senhor Jesus Cristo, e que seja edificante para o teu coração, em nome de Jesus. Amém.